Galera, vamos resolver aqui a próxima lista, que é a lista 6. Vamos lá, pessoal. Eu vou deixar maior porque no último vídeo não deu pra ler direito. Deixa ela cheia. Opa, Legal. acho que agora vai dar pra ler melhor, hein? Legal. Lista 6 aqui, ó, galera. Teoria da computação em linguagens formais. Cadê o canetão? Ah, tá ali. Legal. Apresente um exemplo de linguagem que somente máquinas de Turing podem reconhecer e outros autômatos não podem. Isso aqui eu vou falar, né? Não precisa escrever. Uma linguagem que só a máquina de Turing pode reconhecer é, por exemplo, a linguagem A elevado a N, B elevado a N, C elevado a N. Inclusive é a do exercício 3 ali. Por que que o autômato de pilha não consegue reconhecer ela? Porque o autômato de pilha tem só uma pilha como memória, então ele só consegue memorizar a quantidade de elementos de um outro caractere que tenha nessa cadeia. Então ela consegue reconhecer, por exemplo, AN e BN, mas ela não consegue armazenar a quantidade de mais um elemento. Então não tem como fazer isso. Inclusive se for tipo, qualquer ordem do A, do B, do C, não tem como fazer isso. Por quê? Porque a máquina de Turing ela tem um poder maior do que dos autômatos de pilha. A máquina de Turing ela tem uma fita que é limitada de um lado e infinita do outro. E aí você consegue criar várias memórias dentro dessa fita. Então você consegue armazenar mais coisas e realizar as operações dessa fita. Tipo, de forma mais grotesca é assim, né? Mas tem como explicar melhor. Acho que no gabarito tem uma explicação melhor disso. Mas essa que é a ideia. Vamos fazer a máquina de Turing do exercício 2, que reconhece W, WW e 101 é uma substring de W. Tá. Vamos tentar aqui fazer. Essa eu não tinha feito ainda, então vai ser um pouco difícil. Eu não vou escrever a linguagem porque a linguagem está aí. Vamos tentar só fazer a máquina. Eu vou começar aqui com o estado Q1. E aí qual que pode ser a ideia? Eu acho que o que eu vou fazer é começar lendo. Então se ele começa em 0, ele pode ler quantos zeros ele quiser. Só que se ele lê 1, aí eu vou para a direita e vejo se é 0. Se não for, ele pode começar a ler de novo vários 1s ou vários zeros. Vários zeros, né? Ele tem que começar com 1, 0, 1. Então, ele vai começar lendo vários zeros, aí ele lê 1, pode ser o começo de uma substring 101. Aí então ele vai para esse novo estado que já tem um 1 lido. Aí depois eu vou ler 0, aí eu vou para esse novo estado, e o próximo tem que ser 1. Se ele chegou aqui, a cadeia é aceita. Na verdade tem que tratar o caso de que ele vai estar usando outros símbolos, né? Então depois que eu ler esse 1, eu posso ler o quanto eu quiser nesse estado final, desde que ainda seja 0 ou 1, até chegar no branco. A hora que chegar no branco eu aceito. Acho que pode ser essa a lógica que a gente vai usar. Faz sentido? Então, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, vamos imaginar essa cadeia entrando. Então, no primeiro estado, ele vai ler 0 quantas vezes ele quiser, ou já vai começar lendo 1.
Quando ele leu 1, então tava com a cabeça aqui, depois a cabeça foi pra cá, leu 1. Opa, pode ser o começo da substring 101. Aí ele vai pra direita e vê se é 0. É 0, ele vai para um novo estado que já tem 1 e 0. Se não, ele vai ler 1. Se ele ler 1, significa que eu posso estar nesse começo aqui de novo. Então ele continua nesse estado que só tinha lido 1. Senão ele está nesse estado aqui que leu 1 e 0. Aí depois, vê se leu mais 1. Leu mais 1, ele vai para um estado quase final. Nesse estado quase final ele tem que continuar lendo zeros e 1s até ele chegar num estado em branco, né? Aí ele aceita a cadeia. Qualquer coisa diferente disso é para ele rejeitar. Então se ele chegasse em branco antes de ler o 101 era para ele parar. Então aqui no estado Q1 eu vou permanecer. Se eu ler 0, eu escrevo 0, eu vou manter a fita igual ela estava. E vou ir para a direita. Deu 0, 0, 0, 0, 0. Eu posso ir para o estado Q2. Que é o quê? Eu li 1, eu mantenho 1 e vou para a direita. Opa. E vou para a direita. Beleza? Então nesse estado ele já deu 1. Eu vou voltar para esse estado se eu der 1 de novo. 1, 1, direita. Que eu posso estar ainda no começo dessa substring que eu estou procurando. O Q3 eu vou ir se eu ler o 0 depois do 1. Então eu estou lendo 1, 1, 1. Ah, de repente eu li 1, 0. Então vamos ler aqui 0. Mantenho 0. Vou para a direita. Beleza? Agora eu tenho que ler um 1 de novo. Eu vou vir para o meu estado Q4 se eu ler 1 de novo. Esse é um estado quase final, né? Aqui eu li a sequência que eu queria, né? 1, 0, 1. Só que aqui eu posso acontecer de ler 1, 0, ler 0 de novo. Se eu ler 0 de novo, eu quebrei a minha sequência. Então eu tenho que voltar para esse estado inicial aqui. Eu preciso ler de novo, 1, 0, 1. Refazer a sequência, né? Então eu li 1, 0, 0 de novo, não dá. Vou ter que reiniciar minha sequência. Então aqui eu li 0, 0, continuo indo para a direita. Se é que eu li 1, 0, 1, que é a sequência que eu queria, eu vou criar um estado final aqui, que eu vou chegar se eu ler o estado branco. Eu vou representar o branco assim. Branco, branco. E tanto faz a direção, né? Vou colocar aqui que eu vou para a direita, mas a direção tanto faz que eu vou nesse final. Só que, se eu li 1, 0, 1, aqui eu posso continuar lendo qualquer coisa. Eu preciso continuar lendo até chegar no branco, né? Então aqui eu posso ler 0, mantenho 0 e vou para a direita, ou eu posso ler 1, mantenho para a direita. Perfeito, acho que é isso. Faz sentido essa máquina? Vamos testar aqui. 0, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1 é uma substring aqui nesse aqui. Vamos testar. Eu estou aqui no 0. E 0, mantenho 0, vou para a direita. E 1. 1, vou para a direita. E 0. 0, vou para a direita, estou nesse estado. 1, vou para a direita, estou nesse estado. 1, vou para a direita. Aqui li o branco, pronto, terminei. Conferiu essa sequência. Mas imagina que aqui tinha 1 de novo. Aqui eu estou considerando que qualquer transição que não seja essas que estão aqui,
eu vou pro estado de não aceitação, tá? É que eu não escrevi porque senão eu teria que fazer muitas flechas aqui, ia poluir muito. Mas esse exemplo, por exemplo, 0, vou pra direita. 1, vou pra direita. Tô no Q2. 1, vou pra direita. 1, vou pra direita. 1, vou pra direita. Ixi, estado branco a partir do Q2 não tem. Então eu caí no estado de não aceitação. Já era, essa cadeia não foi aceita. Faz sentido, né? Deixa eu ver no gabarito se ficou parecido com isso. Não está aberto o gabarito. Vamos ver aqui. Vamos ver, ó, ele começa no estado Q0, ele mantém 0 indo para direita, aqui ele usou right. 1 ele vai para direita, mantém 1 direita. Aí ele pode ir para 0 com direita, igual a gente. Aí 1 direita, ele já aceita. Aqui no caso eu considerei que poderia ter mais coisas depois para ele ler, mas... Aqui já era para ele poderia aceitar antecipadamente, né? Só que se ele ler 0 aqui, ele volta pro estado Q1, que nesse aqui é o Q0. Tá certo. Faz a mesma coisa. Só que esse aqui ele aceita, a hora que ele vê a substring ele já aceita, independente do que tiver depois. A minha ela consegue controlar se, por exemplo, na entrada tiver algum símbolo que não é 0 ou 1, ele consegue não aceitar também. Mas a ideia é a mesma. Agora exercício 3, fazer a máquina de Turing para esse caboclo, essa cadeia. Vamos lá? A ideia por trás dessa máquina para verificar se a quantidade de A, de B e de C é igual é a seguinte. Vamos escrever aqui uma sequência que A, B e C é igual. E aí depois vem branco. A ideia é a gente ler o A aqui. Eu vou marcar branco o primeiro A, só o primeiro. Depois eu pulo todos os A's que eu tiver e pulo todos os X. Vocês vão ver o que é o X agora. Eu vi um B depois de ter marcado um A, eu vou marcar X nesse B. Aí eu ignoro todos os B's e X. Vi um C, primeiro C que eu marco X. Aí agora eu volto. Volto até o início ignorando B's e X. Até chegar no branco. Cheguei no branco, eu começo a ir para a direita de novo. Marco A. Ignoro X e B's. Marco B. Ignoro X e C's. X e B's. Marco o próximo C. Volto até o branco. Agora eu vou para a direita. Li, só tem X. Não achei A, nem B, nem C. Eu vou ignorar, né, os A's, os B's e os C's. E aí eu cheguei em branco. Se eu cheguei em branco, pronto, essa cadeia é válida. Se eu chegar em qualquer outra coisa, se por exemplo eu achasse mais um C aqui, sem marcar, eu teria que ignorar. Né? Deixa eu ver se faz sentido. Na verdade, chegando nesse... Eu ficaria preso, né? Porque eu procuraria por um A primeiro aqui. E eu não encontraria. Aí eu ficaria preso, ficaria na não aceitação, né? No caso. Eu acho que essa lógica funciona assim. Ele só vai aceitar se ele conseguir chegar ali no final, mas... Vamos testar. Então eu tenho um estado Q0. Eu vou para esse estado Q1. Se eu ler o primeiro A,
Aí eu vou marcar branco e vou ir para a direita. Beleza. Agora eu vou ignorar os A's e os X e marcar o próximo B. Deixa eu ver como que eu vou marcar o próximo. Ah, tá perdido. Bom, vou ignorar aqui os A's e os X. Aí a hora que eu ler um D, eu venho para Q2 e marco, né? E B, marco um X, eu vou para a direita. E aí nesse aqui eu vou ignorar também os B's e os X. Até eu ver um C. Então eu vi um C, eu marco com um X e vou para a direita. Para a direita. E para a direita não. Aqui eu começo a vir para a esquerda. Deixa eu pensar. Eu venho para a esquerda. E aqui eu vou ignorar tudo. Vou ignorar A, indo para a esquerda. Vou ignorar B. Vou ignorar C, não vai ter, né? C não é pra ter. Vou ignorar X. X. Voltei tudo até ver um símbolo branco. Vou manter a cadeia aqui pra gente ver. Aqui eu marquei. Agora é um símbolo branco. Tá marcado aqui com X e aqui com X. Esse é o estado que a gente está. Voltei tudo até eu ver um símbolo branco. Eu vi um símbolo branco, eu preciso vir para um estado que não é esse ainda. Porque esse aqui é como se ele já tivesse marcado o X. Então eu vou criar um estado Q4 aqui, ó. Ele viu o símbolo branco. Ele mantém o símbolo branco e ele vai para a direita. E aí agora eu venho para esse, que eu vou marcar o X, o A. Então o A eu marco o X e vou para a direita. Aí eu mantenho isso repetindo. Até o momento que depois que eu marcar... Deixa eu pensar aqui. Só preciso agora finalizar a máquina. Então, aqui eu já marquei com X, marquei com X, marquei com X, marquei com X. Aqui ele começou a voltar, né? O que eu posso fazer é que ele vai ignorar todos os X e ir para a esquerda. O que eu posso fazer aqui é que aqui eu li o símbolo branco. Aí eu vou para a direita. Aqui eu posso criar um estado Q5. É isso, ó. Eu vou criar um Q5 aqui. Que ele vai ficar indo nele mesmo enquanto ele lê X. X, X, direito.
Pra ele ver se tá tudo marcado com X. Porque se tiver tudo marcado com X e eu achar branco, eu venho pro estado final aqui, ó. Só que, aí eu vou tirar essa transição aqui. Que se eu achar um A, eu volto pra essa. E aí eu marco com X. Agora eu acho que funciona. Vamos simular aqui. Eu vou simular para um exemplo pequeno primeiro. A, B, C, branco. Pode ser? Então, estou no Q0. Li A, marquei branco no A. Estou no Q1. Agora eu ignoro as X, mas eu cheguei num B. Vim pro B, marquei X. Estou no estado Q2. Ignorei base X, cheguei no C. Marquei X. Estou aqui. E voltei para a esquerda. Então eu estou aqui no X, no estado Q3. Ignorei X. Agora eu li branco. Fui para a direita, estou no estado Q4. Do estado Q4 eu tenho que ignorar X aqui, né? X, direita. Vim pro Q5, X, direita, branco, aceitei. Fechou. Agora vamos imaginar um caso em que eu quebro, né? É o caso A, B, C, C e branco. Comecei marcando esse com branco. Marquei o B com X. Marquei o C com X. Comecei a voltar. Voltei. X, branco, fui para a direita. X, direita, estou no Q5 aqui. Não consigo ler nem branco, nem A. Já era. Toda transição que não tiver aqui, eu vou para o estado de não aceitação. Então, esse caso, ele não aceita. Que não era para aceitar mesmo. Vamos testar com AA, AAB, por exemplo. Li o A, marquei branco. Li o... Ignorei as e X. Li o B. Marquei X. Aqui eu ignoro X e B. Só que para sair desse eu tenho que ler C. Não consigo ler C. Não aceitação. Então no caso ele ia ficar preso, né? Se ele lesse... Se ele ler um branco aqui, ele quebra, por exemplo. Seriam as transições que eu não incluí. Então esse autômato funciona assim. Fechou? Eu acho que o do professor do gabarito está um pouco diferente. Mas esse aqui funciona também. Vamos ver aqui. Ele usou 3, 4, 5, 6 estados. Eu usei 7, né? E aqui no caso ele fez com 0, 1 e 2, né? Quantidade de 0, de 1 e de 2. Então tá um pouco diferente. Mas ó, no começo ele também marcou com branco, o inicial. Aí depois ele ignora. Leu 1, ignora. Leu 2, começa a ir pra esquerda. Aí ele ignora tudo. Quando ele vê branco, ele mantém branco e vai pra direita, igual eu tava fazendo. Só que a aceitação dele seguiu uma lógica um pouco diferente. Que foi a de ler X, leu X, direita, leu branco, ele aceita. No caso meu ali, ele não sai do inicial, ele testa a aceitação antes de voltar pro inicial. Mas a lógica é parecida. Que o exercício 4 ele pede qual que é a linguagem reconhecida pela máquina de Turing de duas fitas.
Essa eu prefiro pular, porque eu não sei fazer direito. Não quero passar fake news pro pessoal. Mas tá certo isso aí? O exercício 5 é conceitual, né? Considera a afirmação. Qualquer problema que uma máquina de Turing pode resolver em tempo polinomial também pode ser resolvido em tempo polinomial por um computador real. Sim, porque os computadores reais hoje eles têm a mesma capacidade computacional que uma máquina de Turing teria. Então, sim, se a máquina de Turing teoricamente consegue resolver em tempo polinomial, o computador vai conseguir também, o computador de hoje em dia. Dá para aprofundar um pouco mais a resposta? Aqui, vamos ver. Tem o mesmo poder. Embora a máquina de Turing seja teórica, com fita infinita, o computador real pode simular o cálculo da máquina de Turing, de forma finita. Se o problema pode ser resolvido em tempo polinomial pela máquina de Turing, pode ser resolvido em tempo polinomial pelo computador real, já que são equivalentes. É basicamente isso. O que é a hipótese de Church? A hipótese de Church afirma que, vamos ver aqui, qualquer problema pode ser computado por um processo algoritmo, pode ser resolvido pela máquina de Turing. Então, qualquer função computável pode ser calculada pela máquina de Turing, que é o modelo teórico. Isso estabelece meio que as limitações da computação. Então, se não existe um algoritmo, ele não dá para afirmar nada, mas se existe um algoritmo para resolver um problema, a máquina de Turing vai ser capaz de aplicar esse algoritmo. Aqui, ó, limite do que é computável. Dependendo da tecnologia ou máquina que usamos, se ele é computável, ou seja, pode ser computado por um processo algorítmico, ele pode ser resolvido pela máquina de Turing. Agora vamos para o 7, que é o PCP, né? Problema de correspondência de post. Esse eu gosto de fazer utilizando a ideia do dominó. Então, o problema de post, ele passa duas cadeias, e aí você tem os índices, cada índice representa meio que uma substring, né? E aí, ele dá as duas cadeias de tamanho igual, tipo, tem a mesma quantidade de substrings. Então, ali, nesse caso, tem o Azão e o Bzão. O primeiro tem as substrings B, Bzinho, Azinho, Czinho, Azinho, e a Azinho, Bzinho, Czinho. Essas são as 4 substrings. E no Bzão tem o CA, o AB, o A e o C. Aí ele pede pra, se você pegar o índice de duas ao mesmo tempo, então se você pegar o índice 0, por exemplo, de A e B, ele pegaria o Bzinho em cima e o Czinho e o Azinho embaixo. Ele quer saber se tem uma sequência de índices que você pegando a mesma posição em ambas as listas, depois se você concatenasse a lista de cima e a lista de baixo, elas dariam a mesma lista. Então dá para usar a lógica do dominó, um dominó que não gira. Nesse caso aí a gente tem o primeiro dominó é B e CA, o segundo dominó é o Azinho e o Azinho Bzinho, o Czinho, Azinho e Azinho, e o último é o Azinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Então eu quero reordenar de forma que eu posso usar ou não as peças e eu posso repetir ou não elas. Ela tem que ter pelo menos uma peça. Então se eu quiser que a string de cima concatenada seja igual a de baixo, eu preciso começar com uma peça que tenha a mesma letra inicial, né? Vamos colocar aqui os índices. Qual que tem a mesma letra inicial, aqui nesse caso é só essa peça, né, que ela começa com A. Então eu vou colocar ela no início. Agora a gente tem Azinho, Azinho e Bzinho embaixo. Então em cima eu preciso ter um Bzinho para corresponder. De todas as peças que eu tenho, a única que começa com Bzinho é a A0. Então eu vou colocar a A0 aqui, ó.
coloco ela, mas ela traz com ela a parte de baixo também. Agora eu tenho Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Só que agora embaixo eu tenho sobrando Czinho, Azinho. Qual que eu tenho para colocar Czinho, Azinho em cima? A2. Então aqui eu vou colocar Czinho, Azinho. Embaixo eu tenho um A agora sobrando. Agora eu posso colocar duas peças nesse caso, né? Porque eu preciso de um Azinho em cima. Eu tenho tanto essa peça quanto essa. Então eu vou subdividir em dois o problema. Se eu colocar essa peça, percebe? ABC, embaixo C. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Czinho, Azinho, Czinho, Azinho. Azinho, Azinho. Só que aqui em cima eu tenho Bzinho e embaixo eu tenho Czinho. Não está correspondendo. Então eu não posso pôr essa peça. Vamos colocar outra opção, que era a própria peça 1. Então Azinho, embaixo Azinho, Bzinho. Coloquei a peça 1. E agora eu tenho sobrando um Azinho, Bzinho embaixo. Vou colocar essa última peça aqui, que é a única que tem Azinho, Bzinho. Mas eu poderia testar colocar essa e depois essa, por exemplo. Mas vamos colocar essa última. A, B, C e C. Pronto, o problema finalizou, né? Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Czinho, Azinho. Czinho, Azinho. Azinho, Azinho. Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. Czinho, Czinho. As strings concatenadas são a mesma, que é A, B, C, A, B, C. Tanto em cima quanto embaixo, eu tenho a mesma substring. Tem a mesma string, né? Então, esse que é o problema de post. Correspondência de post. E agora o exercício 8, ele pede dois exemplos de problemas que estão na classe P e dois exemplos de problemas que estão na classe NP. Bom, eu posso responder também, como é conceitual, responder sem escrever. Mas os problemas de classe P são aqueles que você consegue achar uma solução ótima por meio de um algoritmo que ele executado leva um tempo polinomial para resolver. Então, n quadrado, n cubo, n a quarta, n elevado a 100 é tempo polinomial. Então você tem vários problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, né? A maioria dos algoritmos, uma grande parte dos algoritmos que a gente aprende, por exemplo, na graduação, eles são em tempo polinomial. Então você pode ter, por exemplo, o merge sort, ele é em tempo polinomial. O quick sort são algoritmos de ordenação, eles são em tempo polinomial. Você tem a busca binária, que é em log de n, também é um tempo polinomial. Então, esses são dois exemplos que dá para pensar, assim. Alguns algoritmos de grafos também. Então, busca em profundidade, busca em largura. Na verdade, busca em profundidade e em largura eu não tenho certeza, mas eu sei que tem algoritmos em grafos que são executados em tempo polinomial. E os da classe NP são os que normalmente eles são resolvidos, né, em tempo exponencial, né? Eles têm um tempo exponencial. Então, o computador de hoje em dia ele só consegue resolver se o escopo for muito pequeno. E aí confunde também pensar que NP é não polinomial, mas na verdade NP é problemas que não são decidíveis em tempo polinomial. Então você tem, normalmente você cita os algoritmos de otimização, ou de achar o menor ou a melhor solução. Então você tem, por exemplo, algoritmos de otimização para achar, por exemplo, melhor alocação de horários de salas e professores. Você vai ter uma quantidade muito grande de combinações.
Então isso vai ser algum valor elevado a n. Você tem, por exemplo, o problema de coloração de grafos, que você precisaria testar todas as possibilidades. Você tem o problema do caixeiro viajante também, que leva tempo exponencial para achar a solução ótima, porque você precisa testar muitos caminhos. Então esses problemas são da classe NP. É basicamente isso.